Deuteronômio 22, apenas o versículo 8. Diz assim: quando você construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Apenas este versículo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te adoramos e engrandecemos a Ti pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor continue falando. Ó Deus amado, que sejamos trabalhados pelo agir do Teu Espírito Santo neste lugar. Que essa palavra possa alcançar, ó Pai, lugar em nossos corações. Possa alcançar um lugar de mudança, um lugar de posicionamento. Que assim como o Teu Espírito já tem ministrado ao meu coração, o Teu Espírito também ministre na vida dos meus irmãos. E que juntos possamos caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem escolhido para cada um de nós. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se, queridos. O pastor Israel hoje está participando de um casamento e por isso não pôde estar aqui. E quando ele me comunicou e pediu que eu estivesse aqui para compartilhar a palavra com os irmãos, eu pensei em uma palavra que eu já há muito tempo que gostaria de compartilhar com a igreja. E, na verdade, eu já ministrei essa palavra uma vez na tarde da bênção e eu tinha o desejo de compartilhar a igreja. E eu fiquei na mente que eu iria compartilhar essa palavra. Mas hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Mas que absurdo acordar às 7 horas, né? Já era hora de acordar mesmo e vem falar que é o Espírito Santo. Mas nós estávamos vindo numa batida nesse final de semana muito cansativa lá em casa. E ontem nós fomos dormir, já era mais de 2 horas da manhã. E eu falei com a minha esposa: amanhã eu vou dormir até o sono acabar, não tem hora para acordar, feriado, vamos aproveitar. E às 7 horas eu acordei, e o Espírito Santo veio ministrando essa palavra ao meu coração. E eu queria hoje compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem falado, uma palavra que trouxe muito confronto à minha vida, e eu tenho certeza que vai trazer aos irmãos também. Mas antes de nós entrarmos na palavra, queridos, até porque é um pouco do que nós vamos falar hoje. Hoje nós comemoramos o aniversário de independência do Brasil, 199 anos. Eu pedi que os irmãos colocassem aí no painel uma bandeira da nossa nação. E eu queria que antes de que nós comecemos a ministrar, que os irmãos ficassem de pé e que agora nós levantássemos um clamor em favor do nosso país. Deus nos colocou aqui para um propósito. Nós nascemos brasileiros, poderíamos ter nascido americanos, poderíamos ter nascido franceses, dinamarqueses, africanos e tantas outras, mas nós somos brasileiros. Então para isso há um propósito. E eu quero pedir que nessa oração você coloque as autoridades constituídas, coloque a vida da sua família dentro de todo esse contexto, coloque a igreja do Senhor Jesus no Brasil, e nós vamos clamar agora pela nossa nação. Levante suas mãos, estenda suas mãos agora para essa bandeira aqui representada, e vamos juntos clamar ao Senhor pelo Brasil. Pai querido, nós agora nos levantamos como igreja, como um exército do Senhor, para clamar em prol da nação brasileira. Senhor Jesus, essa nação que, como tantas outras, também nasceu no coração do Senhor, e aqui foram levantados homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que o Teu nome seja levantado e engrandecido. Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênçãos sobre o Brasil. Pai, nós queremos erguer essa bandeira, Pai, entre as nações, para que as pessoas possam conhecer o Brasil como uma nação que adora o Senhor, uma nação onde o Senhor é conhecido, uma nação onde o Senhor é exaltado. Deus, e como igreja, Senhor, nós queremos nos levantar, Senhor, não queremos nos levantar, ó Deus querido, aliados ao sistema. Pelo contrário, nós queremos nos levantar como uma voz de Deus em meio ao sistema corrupto que vivemos. Queremos nos levantar como uma voz do Senhor, ó Pai, para profetizar vida em meio aos ossos secos. Pai, nós oramos agora por cada autoridade constituída.
Nós oramos, ó Deus, pelo poder executivo, na pessoa do presidente da república, dos governadores e prefeitos. Senhor Jesus, direciona cada um deles, direciona para o teu querer, para o realizar, ó Pai, da tua vontade e o construir do cenário do Senhor para esta terra. Oramos também, ó Deus querido, pelo poder legislativo, os deputados e senadores, deputados estaduais, vereadores. Senhor, esteja agindo em cada vida, em cada coração. Oramos também pelo poder judiciário, Senhor, todos os juízes, todos os desembargadores. Pai, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos toda injustiça, nós repreendemos toda corrupção. Senhor, como igreja, nós nos levantamos pela nossa nação em arrependimento, ó Deus, por todo mal, por toda injustiça. Em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, Pai. Age, Senhor, sobre cada vida, age sobre cada representante do poder. Nós como igreja nos colocamos como amparo, ó Senhor, como oração, em oração, ó Deus, para que esses homens venham conhecer o Senhor, para que esses homens, ó Deus, saibam que tudo que eles fizerem no exercício do poder, eles vão ser levados em juízo, seja por coisas boas ou coisas ruins, ó Pai. Nós oramos pelo nosso Brasil e abençoamos a nossa nação, abençoamos de forma sobrenatural a nossa nação, abençoamos com o teu poder, que possamos experimentar um verdadeiro avivamento no nosso país, ó Deus, que os nossos filhos, os nossos netos possam viver em um lugar onde tenham liberdade de levar o teu evangelho, onde tenham liberdade de viver por princípios da palavra de Deus, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que estejamos prontos e preparados para viver o teu querer em nós. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos essa bandeira, e o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, nome de Jesus, amém. Diga assim: Deus abençoe o Brasil. Glória a Deus, nisso nós cremos e confiamos, amém. Assente-se, queridos. Vamos continuar nosso compartilhamento da palavra. O Espírito Santo trouxe à minha mente esse texto, e ele começou a ministrar a mim algumas verdades do que nós precisamos viver. Quando nós olhamos, queridos, conforme eu já disse, hoje nós comemoramos o dia da independência, 199 anos de liberdade do domínio português. O Brasil era colônia de Portugal, e no dia 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil. E nós vemos que ainda nós somos dependentes de muitas coisas, somos dependentes de muitas vontades, mas diante de tudo isso que temos vivido, diante às vezes até mesmo de um sistema corrompido, de um sistema aparelhado, nós vemos que hoje nós vivemos uma data emblemática. Temos vivido tempos de polarização entre duas formas políticas de agir. E hoje especificamente as pessoas foram às ruas. Eu creio que os irmãos que acompanharam o noticiário hoje, já estava se falando muito disso, e hoje as pessoas saíram às ruas. Em sua grande maioria, estava pautando por princípios. É lógico que tudo há os seus extremos, mas buscando princípios de liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de condução de uma família, priorizando a família. E diante disso, querido, nós vislumbramos até mesmo dificuldades futuras. Dependendo do tipo de governante, nós podemos até ver dificuldades na forma de se conduzir uma família, na forma de se conduzir o evangelho na nação. São coisas que podem acontecer. Mas nós, como cidadãos, nós temos sim o direito e o dever de lutar por um Brasil melhor. Nós temos o direito e o dever de lutar por uma nação melhor, para que a bandeira brasileira ela seja honrada entre as nações, para que o Brasil não seja alvo de chacota entre as nações. Nós temos o dever de lutar por isso, o dever de levar isso por onde formos. Isso está no nosso papel de cidadãos, para que o nosso país seja sempre um país livre e democrático. Então isso é importante nós exercermos a nossa cidadania enquanto estamos aqui. Toda essa manifestação é legítima e por muitas vezes até necessária. É necessário ir às ruas, levar bandeiras, e eu vejo isso hoje, queridos, como um resgate
de algo que os meus pais viveram em suas gerações e que estava se perdendo. Se você chegasse para uma criança e perguntasse quais são as cores da bandeira do Brasil, uma criança já não saberia mais. Eu lembro que na minha época, que eu era criança na escola, tinha educação moral e cívica, era uma matéria que a gente aprendia. Lá nós aprendíamos os hinos, aprendíamos os poderes da república, tudo isso. Depois mudou para a OSPB, né? Organização Social e Política do Brasil, se eu não me engano. E depois acabou, não se fala mais nisso. E aos poucos nós temos voltado a isso, e isso é muito bom. Mas nós, queridos, diante de todo esse quadro, diante de tudo que nós vivemos no dia de hoje, nós temos um diferencial que nos marca. Nós somos o povo que temos outra nacionalidade. A palavra de Deus fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra para que nós possamos ler. Independente de onde nós tenhamos nascido, a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus. É uma outra finalidade que nós temos. A palavra diz, a nossa cidadania, porém, ela está nos céus. Continua acompanhando comigo. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, nascemos nessa terra, mas somos cidadãos dos céus. E o versículo anterior, o versículo 2, ou melhor, o versículo 19 de Filipenses 3, Paulo vai falando assim, o destino deles, ele está falando sobre os que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E ele diz, o destino deles é a perdição, seu Deus é estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Aí o versículo 20 ele vem dizer, a nossa cidadania, porém, ou seja, do contrário desse povo, que só pensa nas coisas da terra, que só pensa no que pode acontecer aqui, que está completamente voltado para as coisas deste mundo, do contrário deles, nós somos aqueles que temos uma cidadania que está nos céus. E isso, queridos, faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos entender, porque essa realidade, ela precisa estar sempre em nosso pensamento. A todo instante nós precisamos estar lembrando, nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Como cidadãos brasileiros, nós somos regidos pela Constituição de 88, a Carta Magna da Nação. Mas como cidadãos dos céus, nós somos guiados por princípios da palavra de Deus. E entre a Constituição do Brasil e a palavra de Deus sempre tem primazia na nossa vida. Ela é a Constituição que nos rege. Nós somos guiados pela Constituição brasileira, mas aquilo que a Constituição confrontar com a palavra, nós precisamos obedecer à palavra. Gálatas 1:10 já diz isso, que é melhor nós agradarmos aos homens ou a Deus. A nossa vida, ela tem que ser sempre plena em obediência a Deus. Então, queridos, até mesmo nos nossos momentos de manifestação, até mesmo quando nós queremos expor a nossa indignação, queremos lutar em prol de uma nação melhor, nós precisamos refletir a realidade do céu. Nós precisamos entender que somos cidadãos brasileiros, mas antes de qualquer coisa, nós somos cristãos e somos cidadãos dos céus. Então eu queria trazer alguns pontos para que possamos entender que somos diferentes. O primeiro deles, o cristão, ele é por natureza pacificador. O cristão, ele busca a paz em todos os instantes. A palavra de Deus lá em Mateus 5:9 diz isso, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós tivemos um novo nascimento, e nesse novo nascimento a nossa identidade com o Pai, ela é alinhada, e como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós somos pacificadores. Nós precisamos levar a paz. Nós precisamos até mesmo no ato de se manifestar, nos manifestarmos em paz. O cristão, ele é pacificador. Outra coisa, o cristão, ele é abençoador. O cristão, ele não está aqui, nós não estamos aqui para amaldiçoarmos.
Nós estamos aqui para abençoar o nosso próximo. Nós estamos aqui para trazer palavras que edificam. A palavra fala lá em Efésios capítulo 4, 29. Olha o que o texto diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Queridos, isso é muito importante, e nem sempre é fácil, porque dependendo do nosso temperamento, dependendo do quão guiados pela carne nós estamos sendo em determinados momentos, na hora de uma revolta, na hora da ira, muitas vezes as palavras que são lançadas são palavras de maldição, são xingamentos, que nós falamos a respeito de A, B ou C, não importa quem seja, e nós precisamos a todo tempo estar nos cuidando disso, porque nós precisamos a todo instante, a nossa palavra, a palavra que sair da boca de um cristão, tem que ser uma palavra para edificação. É comum às vezes nós observarmos pessoas usando palavras que denigrem, palavras de baixo calão, pessoas até mesmo que se dizem cristãos, que vêm a uma igreja evangélica, e aí vão para redes sociais, falar maiores absurdos a respeito de outros homens e mulheres. Então nós precisamos entender, nós somos diferentes, nós não estamos no meio do bolo. O cristão, ele é abençoador, ele não age com xingamentos, ele traz palavras que edificam. Muitas vezes podem até ser palavras duras, mas que trazem edificação, e não palavras torpes. Esse texto diz, isso eu acho muito interessante, ele fala assim, ó: você tem que falar de forma que edifique, para que conceda graça aos que o ouvem. Porque quando nós não falamos com sabedoria, queridos, quando nós vamos manifestar, às vezes pode ter até ser algo legítimo, até ser uma opinião boa e séria, mas se nós falamos de forma errada, nós não alcançamos graça naqueles que estão ouvindo, e essas nossas palavras não servem de nada, muito pelo contrário, servem até mesmo para denegrir o evangelho, denegrir a igreja do Senhor no Brasil. Então nós precisamos entender que o cristão é abençoador. Outro fato agora que eu acho muito sério, e infelizmente hoje muitos têm caído nessa armadilha: o cristão, ele é um mensageiro de verdades. A palavra diz que o pai da mentira é o diabo, lá em João 8,44. Jesus também disse que a nossa palavra, o nosso sim deveria ser o sim, e o não, ou seja, o cristão, ele é mensageiro da verdade. Nós precisamos sempre buscar levar a verdade por onde nós formos, e não sermos mentirosos na nossa forma de agir e falar. Aí você pode pensar, mas Sérgio, misericórdia, eu não minto, eu não falo mentiras. Muitas vezes nós tomamos o cuidado de não falarmos mentiras e não proferirmos mentiras, mas hoje em dia, queridos, tem uma situação que tem levado tantas mentiras a tanta gente, com a aparência de ser coisa boa, que é o que nós chamamos das fake news. A mentira agora ficou até com o nome chique, fake news. É mentira. Então, queridos, mas eu não minto. Queridos, quantas vezes nós recebemos dos nossos celulares mensagens que falam de outras pessoas ou falam de situações, e nós nem temos o cuidado de ir pesquisar para ver se aquilo é uma realidade, para ver se aquilo é uma verdade, e no próximo instante a gente já passa aquela mensagem que nós tomamos como verdadeira para diversas pessoas. Se aquela mensagem for uma mensagem mentirosa, como é a grande maioria das que nós vemos nas redes sociais hoje em dia, nós que mandamos aquela mensagem para os diversos grupos, estamos sendo agentes de mentiras, estamos sendo agentes de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então nós precisamos ter atenção a isso. No meio de tudo isso, o cristão, ele precisa ser mensageiro de verdade. Se você pegar uma informação, se nós pegarmos, e eu me incluo nisso, é necessário que nós averiguemos, isso é verdade? Uma vez eu ouvi uma história e eu achei muito interessante, e ela se aplica muito ao que a gente vive hoje, que diz assim: toda palavra sua tem que ser peneirada. E um sábio disse: antes de você falar qualquer palavra, você tem que passar ela por 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade.
A segunda é a peneira da bondade. E a terceira é a peneira da necessidade. Então, se você vai falar algo, você tem que pensar e falar assim: isso que eu vou falar é verdade? Se for mentira, você já descarta, não é para falar. Não, é verdade, passou. Segunda peneira: é bom que eu fale isso nesse momento? Vai trazer edificação? As pessoas vão receber isso com graça? Se for bom, eu posso falar. Se não for bom, eu já descarto. E a terceira peneira da necessidade: realmente é necessário que eu fale isso? Eu preciso mesmo falar isso? Se for necessário, se for bom, se for verdadeiro, bom e necessário, aí você está liberado para falar. Da mesma forma é quando nós formos postar alguma coisa. É verdadeiro isso? Pesquise, veja se é verdadeiro. É bom que eu poste isso em algum grupo ou para alguma pessoa? Veja se isso é bom. É necessário? E aí sim, se for os três, você pode mandar. Porque, queridos, nem tudo que é verdadeiro é bom que você passe de informação. Vocês querem ver um exemplo? Uma coisa bem clara. Eu estava com meu pai esteve internado com Covid no hospital durante 12 dias no mês de janeiro. E a gente ali no quarto do hospital, e eu propus que eu não iria deixar o meu pai ver nada de noticiário. Porque o que estava tendo a notícia? Em janeiro a pandemia estava voltando aos níveis altos, e as notícias eram: não sei quantos morreram por Covid, e nos está faltando oxigênio no hospital, e Manaus está sem oxigênio, o povo está morrendo sem ar. Aí eu pensei assim: é verdade isso aí? É verdade. Mas é bom que o meu pai se alimente com essas informações? Não é bom. Vocês estão entendendo, queridos? Então, se nós fizermos isso como verdadeiros cristãos, nós evitamos muitos problemas e muitas dificuldades. Então lembre disso: o cristão, ele é portador de mensagens verdadeiras. Precisamos ter muito cuidado. Cheque tudo, pesquise tudo. Muitas vezes até líderes, até governantes, até líderes religiosos postam coisas e divulgam mensagens que são mentirosas. Então tenha esse compromisso. Não passe à frente nada que você não tenha certeza que é verdadeiro, que é bom e que é necessário. Outra coisa, o cristão, ele é conciliador. Irmãos, nós precisamos entender que nem todos pensam como nós, nem todos agem como nós, nem todos seguem princípios que nós seguimos. Embora nós sejamos firmes nos nossos princípios, nós precisamos respeitar a todas as pessoas, amar a todas as pessoas. O próprio Jesus não disse que nós deveríamos amar até aqueles que nos perseguem? Então o cristão, ele é por natureza conciliador. A palavra diz: não é por força ou violência, mas quem age é o Espírito do Senhor. Muitos, ao defender o ideal, atingem e ofendem o seu próximo, alimentam um discurso de ódio. Enquanto, queridos, nós que somos o povo da fé, precisamos vencer pelo amor e pela conciliação. Isso precisa fazer a diferença. Isso precisa fazer a diferença em nosso meio. A palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 3, traz uma figuração em relação à mulher e ao marido, que eu acho que se aplica também às nossas vidas. Aquilo que muitas vezes pessoas que não concordam, que não seguem os nossos princípios, mesmo quando nós sabemos que são princípios legítimos, são princípios da palavra de Deus, mas o texto diz assim: a mulher, sujeite-se ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento dela, observando a conduta honesta e respeitosa. Então, queridos, aqueles que não concordam conosco em relação aos princípios da palavra, nós precisamos levar o Evangelho, nós precisamos fazer com que Cristo seja conhecido, mas muitas vezes nós podemos agir aqui, sem palavras, para que as pessoas simplesmente observem em nós a conduta honesta e respeitosa que temos. Isso é muito importante. Agostinho, ele dizia uma palavra que é muito importante, diz assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. A nossa vida prega mais do que qualquer palavra. A nossa caminhada fala mais do que qualquer palavra lançada. Então que nós possamos ser assim. O verdadeiro cristão, ele é conciliador. Ele leva a mensagem trazendo paz, não
atingindo e ofendendo. Pelo contrário, ele leva a mensagem amando e amparando, abraçando, trazendo amor, trazendo conciliação. Queridos, nós somos alvo do maior exemplo de conciliação que existe. Nós estávamos desgarrados, lançados, destinados ao inferno, à morte eterna. E o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho para nos dar vida. Quer conciliação maior que essa? Ele nos deixou esse grande exemplo. Precisamos entender e agir dentro disso. Ser conciliadores, ser amáveis, ser arrebanhadores. Isso é um verdadeiro cristão. E diante de tudo isso, nós vemos, queridos, que o mundo jaz no maligno. As coisas difíceis podem ficar ainda mais difíceis. Mas nós perguntamos, e nós? E a igreja? E a igreja como tem agido? Será que nós como igreja temos cumprido o nosso papel? Será que nós como igreja temos amparado o necessitado? Será que temos sido luz por onde passamos? Será que nós fazemos diferença em meio à comunidade na qual estamos inseridos? Ou nós temos vivido uma realidade distante disso? Uma realidade de uma instituição religiosa muitas vezes tão aparelhada quanto o sistema. Porque infelizmente em muitos lugares nós vemos isso. Nós vemos uma instituição que está tentando se coligar ao sistema para usufruir dos benefícios que o sistema traz. Enquanto esse não é o papel da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos entender que os governos passam, os reinos passam, mas a igreja ela permanece. Os profetas eles vão permanecer, nós vamos permanecer. Sofrendo ou vivendo na bonança, nós precisamos permanecer. E a palavra de Deus nos traz exemplos disso. O profeta Jeremias, ele profetizou durante 3 reinados, durante Josias, Jeoaquim e Zedequias. E ele estava lá. Josias ele seguiu os planos de Deus, e os seus filhos não. Eram homens que desagradavam a Deus, mas o profeta permanecia na sua posição. Daniel na Babilônia, ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dario, mas ele permaneceu, e ele permaneceu profetizando, e ele permaneceu sendo voz de Deus naquele lugar. Nós como igreja precisamos acordar, porque nós precisamos ser voz de Deus onde estamos, independente de quem esteja governando, a cidade, o estado ou o país. A igreja não muda, a igreja é a mesma. A igreja precisa assumir o seu papel. Independente do governante, o posicionamento da igreja deve ser o mesmo. E qual deve ser o posicionamento nosso como igreja? Uma igreja bíblica, uma igreja fiel a princípios bíblicos, uma igreja fiel à palavra, uma igreja fiel a essa constituição celestial. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz a respeito de como, ou melhor, queridos, eu acho que é 2 Timóteo. Não, é 1 Timóteo. É porque eu abri aqui em 2 Timóteo, não estava achando. Olha só. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Queridos, isso aqui é princípio da palavra de Deus. Diz que nós devemos apresentar súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E o versículo 2, ele coloca os reis e todos que exercem autoridade. Agora vamos parar para pensar um pouco desse contexto que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano era um império opressor. Certamente eles tinham muitos governadores que eram injustos, que eram cruéis, que eram corruptos, que só olhavam para si mesmos. Mas independente de todo esse cenário, independente de toda essa situação, né, até mesmo governadores que perseguiam cristãos, que matavam cristãos,
Foi dentro desse contexto que Paulo virou para Timóteo e falou: olha, nós precisamos orar por todos esses que exercem autoridade. Nós precisamos nos colocar em oração. E ele diz: sabe por quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Queridos, a vida tranquila e pacífica do povo de Deus não está naquilo que o governante faz, está naquilo que nós recebemos de Deus em oração. É isso que nós não entendemos muitas vezes, porque nós queremos condicionar a nossa vida tranquila ao poder do governante. Só que esse governante, ele está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Então a nossa vida tranquila e pacífica, ela está na oração, ela está nos joelhos dobrados. Quando nós abençoamos todos os poderes, sejam presidentes, sejam juízes, sejam deputados e senadores e todas as autoridades, nós encontramos esse lugar de descanso em Deus, e isso só o próprio Deus pode dar. E nós precisamos entender, na oração Deus tem o controle de tudo, Ele nos aproxima do descanso, independente de qualquer situação. Então nós como igreja precisamos entender que mesmo que o governante que esteja lá seja um governante que eu apoie ou goste, ou combine as ideias, mesmo que o governante que esteja lá seja um governante que eu não tenha o mesmo ideal, os mesmos princípios, o meu papel como igreja é orar por ele, é encher ele de oração. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que disse assim: esses homens, essas mulheres, eles podem não dar ouvido ao que a igreja diz, e quando eu falo isso, eu falo todos que estão fora da igreja. Eles podem não dar ouvido às verdades da palavra, eles podem não dar ouvido àquilo que nós pregamos e falamos, mas tem uma coisa que eles nunca vão poder se livrar, é da nossa intercessão, é dos nossos joelhos dobrados em favor. Isso eles não têm como negar. Então nós como igreja, queridos, independente do governante, seja um governante que você simpatize ou não, seja um governante que tenha princípios que pareçam com os seus ou não, o seu papel como igreja é orar por ele, o seu papel como igreja é interceder por ele. Esse é o nosso papel, orar independente de quem esteja governando. Agora, queridos, para que nós, vou falar igual o pastor Israel agora, depois dessa breve introdução, né? Para que nós possamos ter uma igreja forte, para que nós possamos ter uma igreja que não negocia princípios, para que nós possamos ter uma igreja que não se corrompa, nós precisamos ter famílias estruturadas e fortes. E era dentro dessa questão que eu queria entrar, e foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje pela manhã. Uma família estruturada sobre a rocha, ela é independente das tempestades, ela é independente das intempéries, das dificuldades deste mundo. Eu botei o tema dessa ministração: independência ou morte. Quando você fala independência ou morte, você já lembra de Dom Pedro I, né? Foi lá às margens do riacho Ipiranga, no seu cavalo, e proclamou a independência, dando esse brado. O Brasil precisava ser independente. Mas hoje o Espírito Santo ministrou ao meu coração que nós precisamos olhar essa palavra, esse brado que ecoa no dia de hoje, e possamos entender que precisamos construir famílias independentes, porque se nós não tivermos famílias independentes, nós vamos experimentar a morte, infelizmente. Aí você pode pensar: mas como assim? Eu vou te explicar por que nós falamos de independência da família. Porque nós hoje vivemos sob um governo que busca valorizar princípios parecidos com os nossos, princípios da família estruturada, a família convencional, liberdade de culto, liberdade de religião. Mas e se algum dia chegar ao Brasil, e eu espero que não chegue, ou se tiver que chegar, que demore um pouco mais, mas se chegar sobre a nossa nação um governo que não tenha esses mesmos princípios, que comece a perseguir a igreja, que comece a levar a ideologia de gênero a todos os lugares, e isso atinja a escola dos nossos filhos, atinja os locais onde nós vamos para ter um lazer. E se esse dia chegar? Se esse dia chegar, nossas famílias precisarão ser independentes.
Nossas famílias precisarão estar fechadas nos princípios da palavra de Deus. E é quando eu falo de independência da família, eu falo nesse sentido. As nossas famílias não podem depender de um sistema lá fora, de um sistema político, de um sistema religioso. A nossa família precisa depender do sistema bíblico. Porque se a nossa família depende simplesmente da palavra de Deus, e nós somos guiados por isso, os nossos não morrerão, os nossos permanecerão firmes, os nossos serão guiados à luz da palavra do Senhor. Então, queridos, nós precisamos estar completamente focados nisso, para que não sejamos afetados pelo sistema. O sistema não pode entrar na nossa casa, não pode. Nós precisamos estar preparados para dias difíceis. Tem uma canção militar que ela diz: a paz nós queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada ela for um dia ultrajada, nós vamos lutar com fervor. E eu trago para a nossa realidade. Nós queremos viver sob um sistema que ampare os nossos princípios. Nós tenhamos liberdade de culto, nós possamos guiar e direcionar os nossos filhos como pensamos. Queremos viver essa paz, porque outro sistema vai trazer dor sobre a nossa vida, vai trazer perseguição sobre a igreja, perseguição sobre líderes religiosos, prisões, pode trazer, é a guerra que causa dor. Mas se a nossa família for ultrajada, nós precisamos lutar com fervor, para que ela não pereça. Nós lutamos por uma nação melhor, onde nós possamos viver princípios com liberdade. Mas se algo mudar, se a realidade se transformar, a esperança será a família. Famílias independentes de fatores externos. Porque, queridos, se isso acontecer e nós não tivermos independentes, muitos dos nossos morrerão. Muitos dos nossos padecerão afundados em ideias e ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Mas nós precisamos estar preparados. Josué capítulo 1 disse isso. O povo estava saindo do deserto, o povo ia entrar para a terra prometida, e a primeira palavra do Senhor para Josué falou assim: olha, prepare-se, vocês vão entrar nessa terra para conquistar, mas preparem-se, vocês precisam estar preparados, porque tem conquista? Tem, mas haverá dificuldades. Então nós precisamos estar preparados. E esse texto que nós lemos no início da palavra: quando você construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente de alguém que tenha subido e caiu. Lá no Rio de Janeiro é muito comum as casas terem terraços. Os lotes lá são menores, e é comum ter a casa, não tem quintal, e lá na parte de cima tem o terraço. O pessoal botava piso na laje, às vezes fazia uma churrasqueira, e era aberto e chamava terraço. E muitas vezes, eu lembro que na casa que meu pai estava construindo lá no Rio, o projeto era fazer um terraço, e não tinha telha na parte de cima, e às vezes a gente ia lá para soltar pipa, e era um perigo, porque não tinha o parapeito, que era uma muretinha em volta de todo o terraço. E às vezes você vinha lá e olhando para o céu, e quando olhava estava perto de cair da casa. Deus livrava muitas vezes lá, o parapeito era o anjo que ficava segurando. Mas, queridos, esse texto ele fala sobre isso. Você constrói uma casa, a sua casa precisa ter parapeitos no terraço, porque senão alguém vai cair e a culpa vai ficar sobre você. E quando nós falamos isso, eu quero trazer uma realidade para as nossas famílias. É necessário que nós sejamos exemplos para os nossos filhos em todas as áreas. É necessário que nós corramos a nossa carreira como cristãos e cidadãos, seguindo à risca todas as regras dessa competição. São parapeitos que farão com que a nossa casa seja independente. São parapeitos que farão que as futuras gerações da nossa família não enfrentem a morte. E que parapeitos são esses? E eu queria compartilhar com os irmãos. É necessário que cumpramos em nossa casa nossos papéis sociais, de forma íntegra, com amor e com o espírito voluntário. Queridos, hoje em dia há um ataque muito forte sobre a família e sobre os papéis de cada um na sua família. Nós olhamos desenhos
de formas mais sutis, onde se prega que o papai é um bobão, onde se prega um pai irresponsável, que não é fiel no trabalho e que não se dedica à esposa e aos filhos, como muitos desenhos. A grande maioria das séries que tem uma família estruturada com pai, mãe e filhos, crianças ou adolescentes, na grande maioria dessas séries, o pai é um bobalhão, que não tem voz dentro de casa, a mãe muitas vezes faz coisas escondidas do pai, e a mãe é uma mulher ocupada demais, que vive sob a indiferença do marido e transfere essa indiferença para os seus filhos. É o que nós vemos retratado na grande maioria das séries e desenhos, que muitas vezes os nossos filhos estão tendo acesso. Eu poderia aqui citar diversos, e nós vemos isso hoje, infelizmente, mas nós precisamos, queridos, voltar e não terceirizar papéis que são nossos, como homem, mulher, como pais numa casa. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando parapeitos no nosso terraço. O homem, ele é o sacerdote do lar. O homem, ele conduz na sua família os princípios cristãos, conduz a oração, conduz a leitura da palavra. Tenha uma preocupação com isso. Desenvolve dentro da sua casa uma vida de oração. E aí está um grande problema, porque nós homens, eu nasci num lar cristão e cresci na igreja evangélica, muitas vezes vendo isso, que nós homens queremos terceirizar isso para as nossas esposas, e achamos assim, a oração é com a mulher, é a mulher de oração, é a irmã de oração. O Senhor quer levantar os homens de oração, os irmãos de oração, porque o nosso papel, irmãos, como pais em uma casa, é sermos sacerdotes, é levarmos a nossa família ao Senhor. Quando nós chegarmos lá no céu diante do Senhor, Ele não vai cobrar os nossos bens, Ele não vai pegar os saldos da nossa conta bancária, Ele não vai pegar as nossas empresas, Ele vai falar assim: o que você fez com a esposa e os filhos que eu te dei? Isso é muito sério. Cuidar disso é colocar parapeitos na nossa casa. O homem é sacerdote, o homem conduz a sua casa. O homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. Queridos, vocês já pararam para pensar isso? É muito amor. É muito amor. Ah, pastor, mas você não sabe a mulher que tem lá em casa. O trem é difícil. Irmãos, e nós como igreja? O povo mais obstinado que nós, que erramos muitas vezes, mas a todo tempo o amor de Deus está sobre nós. E Ele exige que nós homens amemos as nossas esposas dessa forma, como Cristo amou a igreja. Queridos, homens, prestem atenção nisso. Ninguém pode amar a minha esposa mais do que eu. Ninguém pode amar a sua esposa mais do que você. E não é um amor só de palavras, ela precisa sentir isso. Ela precisa olhar e falar assim: ninguém me ama mais do que o meu marido. Isso é papel nosso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos desenvolver esse amor. Nós precisamos muitas vezes dobrar os joelhos e pedir: Senhor, me enche de amor pela mulher que o Senhor colocou ao meu lado. Senhor, me enche, eu quero transbordar de amor por ela. Isso é papel nosso. O homem precisa amar a sua esposa. Isso é agir como Deus age, como Deus manda que nós hajamos. E queridos, o diabo tem distorcido isso de uma forma, porque o homem que era para amparar, que era para cuidar, que era para amar, hoje em muitos casos tem sido um agente contrário. O homem que era para ter ali o papel de Deus na família, tem agido com violência. Ah, misericórdia, mas eu nunca levantei a mão para minha mulher, eu nunca encostei a mão nela. Mas e as palavras? Muitas vezes uma palavra que nós falamos é pior que um tapa. E muitos homens têm oprimido suas esposas. Muitos homens têm colocado as suas esposas debaixo de todos os tapetes do mundo. Enquanto o mandamento de Deus é que nós amemos como Cristo amou a igreja. Amar a nossa esposa é colocar parapeito na nossa casa. Se você ainda não encontrou esse amor, busca de Deus esse amor. Busca de Deus. Busque isso em Deus. Desenvolva isso. Ele tem isso para te dar. O homem, ele é protetor.
Deus colocou Adão no jardim para ele cultivar e guardar o jardim. Precisa proteger. Os pais, eles são arqueiros que conduzem os filhos de forma intencional para o alvo estabelecido por Deus. O Salmo, se eu não me engano, Salmo 127 diz isso, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então nós que somos pais, precisamos direcionar, ver onde o Senhor quer que eles cheguem, e precisamos fazer com que essa flecha chegue lá. Isso é colocar parapeito na nossa casa. Efésios 5 diz que a mulher precisa ser submissa. Submissa não é uma mulher, aquela Amélia, que faz tudo que quer, e tudo que se o homem mandar deitar para pisar em cima, não. Submissa é uma mulher que está debaixo da mesma missão. É uma mulher que compartilha da vida do lar, que contribui no destino da família, que respeita o homem que Deus colocou ao seu lado. O homem precisa amar a mulher, e a mulher devolve isso em respeito ao homem. E quando esse ciclo é estabelecido numa casa, é aquilo que Deus proporciona, é aquilo que Deus estabeleceu para que uma família possa viver o sobrenatural de Deus. Lá em Provérbios 14:1 diz que a mulher, ela é edificadora. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela edifica. Provérbios 31, versículo 25, diz que a mulher virtuosa reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. A mulher é responsável por trazer esperança. Mesmo que tudo pareça estar difícil, ela olha para o futuro e fala assim: está tranquilo, vamos caminhar, vamos levar, a nossa família não vai sucumbir, está tranquilo, vamos sorrir diante desse futuro. O versículo 26 diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. A mulher de Deus, ela é cheia de amor. Ela transmite esse amor para os seus filhos, ela transmite esse amor para o seu marido, ela transmite esse amor por onde ela passa. Queridos, nós precisamos buscar isso, porque quando nós homens e mulheres entendemos essa realidade que envolve a nossa casa, a nossa família, nossos terraços estarão com parapeitos, independente da situação política, independente se está governando a direita, a esquerda ou o centro, nossa família estará amparada, estará num lugar seguro, e isso faz toda a diferença. Por que eu quero que nós atentemos para isso? Porque se de hoje para amanhã mudar o governo, aí acabou, nossa esperança se foi, meus filhos vão se perder, como eu já vi vários vídeos que são repassados aí nas redes sociais. Olha o que vai virar sua família se fulano assumir o poder. Está repreendido. A minha família tem antepara, ela tem o terraço protegido, está repreendido no nome de Jesus. Queridos, e eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho filho adolescente, criança, pré-adolescente. Eu falo isso debaixo de muito temor, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus me capacite dentro dessas verdades, para que o meu terraço esteja protegido e os meus não venham a perecer. E é isso que o Senhor quer fazer com que nós alcancemos como igreja. Hoje o feminismo tem destruído famílias, levado a mulher para longe de casa, distanciando a relação mãe e filho. Mães que estão distantes, mães de sucesso, mães empreendedoras, empresárias, mas que estão distantes dos seus filhos. Há uns dias, eu presenciei algo que eu achei interessante e triste ao mesmo tempo. Levei o Levi num playgroundzinho para ele brincar, e aí chegou lá duas criancinhas, da idade dele mais ou menos, 4 anos, começaram a brincar. Chegou uma senhora lá com elas, e elas ficaram brincando. Aí passou um tempo, e isso era perto da hora do almoço. Passou um tempo, o celular daquela senhora tocou, e eu percebi, elas estavam numa chamada de vídeo, e era a mãe das crianças. E a mãe das crianças estava lá: estou aqui, estou trabalhando, vocês vão almoçar? Vocês já almoçaram? Ou seja, uma relação distante. E as crianças nem queriam falar com a mãe, elas estavam nem preocupadas com a mãe. E eu falei: gente, olha como tem sido a relação de muitas famílias. Famílias que estão deixando os seus terraços sem as proteções. Infelizmente, isso tem tomado a nossa geração. Crianças carentes, órfãos de pais vivos, filhos sozinhos com os pais dentro de casa. Será que
nós nos interessamos, queridos, por aquilo que os nossos filhos estão se alimentando na internet, nas amizades? Será que nós temos visto o que os nossos filhos estão postando, estão compartilhando nas redes sociais? Será que nós estamos vendo quem está entrando e curtindo os conteúdos dos nossos filhos? Homens maus se aproveitam de crianças sozinhas e abandonadas. Homens maus se aproveitam disso. E o que mais tem aí é homem mau hoje em dia. Nós precisamos proteger os nossos. Precisamos nos levantar como famílias fortes em meio a um tempo mau. Nós lutamos sim, queridos, por dias melhores. Mas se as coisas ficarem difíceis, ninguém pode cair do nosso terraço. Se as coisas ficarem difíceis, a nossa casa tem que estar protegida. Eu quero orar com você, eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu confesso aos irmãos que eu pedi para o Espírito Santo me dar uma palavra mais light hoje. Mas num dia como esse, tudo que nós temos vivido, ele falou muito ao meu coração. Eu sou o primeiro a aprender muito hoje e compartilhar isso com os irmãos. Queridos, muitos de nós terceirizamos nossos papéis. O nosso papel, ele não pode ser terceirizado para a escola. Ele não pode ser terceirizado para a igreja. Ele não pode ser terceirizado para líderes. Ele não pode nem mesmo ser terceirizado para o nosso cônjuge. E eu já ouvi diversas situações, tipo, eu perdi o meu filho para a ideologia de um partido tal. Isso não pode alcançar a gente. A questão espiritual lá na minha casa eu deixo com a minha esposa, ela é que cuida dessas coisas. Isso não pode alcançar a gente. Essa realidade não pode chegar a nós. É papel nosso, não podemos terceirizar. Deus nos chama a nos posicionarmos. Deus nos chama a assumirmos posição. Neemias, quando veio para reconstruir os muros de Jerusalém, ele falou: olha, vocês vão com uma das mãos, vocês constroem, e com a outra vocês estejam preparados para a guerra. Empunhem suas armas. Então nós estamos fazendo a construção da nossa família a todo instante, seja na criação de um filho, seja na manutenção de um relacionamento, de um casamento, seja numa atenção ao cônjuge ou a um filho. Estamos construindo, mas precisamos estar com a outra mão pronta para a batalha, sempre prontos para a guerra. Precisamos estar preparados, preparar os nossos. Se nós temos agido assim, que possamos permanecer. Mas se isso ainda não é uma realidade na nossa vida, queridos, é tempo de mudança. É tempo de nós assumirmos o controle da nossa casa. Mas eu já tentei várias vezes e não fui à frente, eu não consegui. Peça ajuda ao Espírito Santo. Seja disciplinado, seja intencional na construção da proteção daqueles que convivem contigo. E que diante de toda a situação, independente de governo, independente do que nos cerque, nós possamos virar para qualquer um e dizer como Josué disse lá no seu livro, no capítulo 24, que isso possa ser uma realidade entre nós. E nós, antes de orarmos, eu quero ler esse texto, capítulo 24, versículo 15. Josué disse assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ou seja, o povo de fora é livre, o sistema é livre, pode fazer o que quiser. E ele continua dizendo: se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ou seja, não importa o que outros vão viver, não importa o sistema que está no cenário, não importa a ideologia do governante. E ele termina dizendo: mas, ou seja, tudo isso pode acontecer, mas em contrapartida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, que isso possa ser uma realidade na sua vida, que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir ideologia de gênero, pode vir perseguição religiosa, pode vir tantas outras coisas, pode vir igualdade de sexo, e o que for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homem e mulher, levante-se como intercessor,
pelas futuras gerações da sua casa. Ore determinando sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, netos, bisnetos. Repreenda todo tipo de mal, repreenda todo tipo de ideologia contrária e viva de forma intencional, colocando na sua casa parapeitos. E eu profetizo que nenhum dos nossos morrerão, nenhum dos nossos cairão. Feche os seus olhos. Pai amado, nós adoramos ao Senhor, Pai. Engrandecemos a Ti por essa palavra ministrada aos nossos corações. Deus, uma palavra que muitas vezes vai de encontro a coisas que vivemos, uma palavra que nos confronta. Deus, uma palavra que nos faz refletir e ver quantas vezes somos falhos. Antes de qualquer coisa, nós queremos nos arrepender, ó Deus. Nos arrepender porque nós, como homens, não temos amado a nossa esposa como o Senhor amou a igreja, não temos obedecido esse mandamento do Senhor. Deus, e muitas vezes não entendemos por que as nossas orações não são respondidas, mas vemos que a Tua palavra diz que quando não tratamos as nossas esposas como o Senhor quer, como o Senhor manda, os céus são bloqueados e as nossas orações não são respondidas. Senhor, nos perdoe porque muitas vezes nós não temos sido intencionais na criação dos nossos filhos, ó Deus, de forma a lançarmos como flecha no alvo que o Senhor tem direcionado. Perdoa, Senhor, muitas vezes, porque mulheres não têm sido submissas aos seus maridos, mulheres não têm buscado ganhar seu marido em silêncio, não têm obedecido aos princípios da palavra do Senhor, mulheres não têm colocado seu coração em suas famílias, em suas casas, e têm voltado toda a sua prioridade ao empreendedorismo. Não que isso seja errado, Senhor, tudo é questão de prioridade, e nós queremos ordenar hoje as nossas prioridades, Senhor. Queremos que o Senhor venha através do seu Santo Espírito agir nas nossas casas, agir nas nossas famílias, nos fortalecendo, nos direcionando pelo caminho bom. Oh Deus, como nós precisamos do Senhor, Pai. O mundo jaz no maligno e nós sabemos que para que seja construído um cenário da volta do Senhor, o mundo vai de mal a pior. E diante de todo esse quadro, diante de todo esse cenário, nós queremos nos firmar, ó Deus, com famílias fortes, famílias, ó Deus querido, que têm os seus terraços protegidos, que têm parapeitos colocados em seus terraços, Senhor, famílias de homens e mulheres, que mesmo com toda a indignação do momento, agem como verdadeiros cristãos, deixam, ó Pai querido, na vida dos seus filhos, um legado, um exemplo, agem, Senhor, como o Senhor agiria. Deus, é isso que nós queremos fazer, é assim que nós queremos proceder, é assim que nós queremos seguir. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos dar força, ó Deus. Ó Senhor Jesus, independente do que aconteça neste mundo, nessa nação, nós profetizamos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Profetizamos que nenhum dos nossos morrerão, profetizamos que nenhum dos nossos cairão dos terraços das nossas casas. Pelo contrário, ó Deus, encontrarão nos nossos lares um lugar de segurança, um lugar de amparo, um lugar, ó Pai, onde o Senhor reina, um lugar onde a Tua presença é abundante. É assim que nós queremos seguir. E nós profetizamos ainda que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, ó Senhor, eles farão mudanças em suas gerações. Ó Senhor, nós profetizamos que eles serão homens e mulheres que vão expandir o Seu reino, que vão fazer com que o Seu nome seja engrandecido, independente do cenário onde estiverem vivendo, eles serão agentes do reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja adorado, para que o Senhor seja engrandecido. Seja conosco, ó Pai, nos ajuda, nos instrua e nos ensina nesse caminho. Assim nós Te pedimos, assim nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Foi um prazer compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Amém. Assente-se.